Olá pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula sobre existencialismo. Nós vamos responder aqui algumas questões. Primeira questão: UniOeste 2013. Quando dizemos que o homem se escolhe a si mesmo, queremos dizer que cada um de nós se escolhe a si próprio. Mas com isso, queremos também dizer que ao escolher-se a si próprio, ele escolhe todos os homens. Com efeito, não há de nossos atos um sequer que, ao criar o homem que desejamos ser, não crie ao mesmo tempo uma imagem do homem como julgamos que deve ser. Escolher isto ou aquilo é afirmar ao mesmo tempo o valor do que escolhemos, porque nunca podemos escolher o mal. O que escolhemos é sempre o bem, e nada pode ser bom para nós, sem que o seja para todos. Se a existência, por outro lado, precede a essência, e se quisermos existir ao mesmo tempo em que construímos a nossa imagem, esta imagem é válida para todos e para a nossa época. Assim, a nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, porque ela envolve toda a humanidade. Sartre. Considerando o texto citado e o pensamento sartreano, é incorreto afirmar que. Então, nós estamos procurando pela afirmativa incorreta. O valor máximo da existência humana é a liberdade, porque o homem é, antes de mais nada, o que tiver projetado ser, estando condenado a ser livre. Verdadeiro. Letra B. Totalmente posto sob o domínio do que ele é, ao homem é atribuída a total responsabilidade pela sua existência, e, sendo responsável por si, é também responsável por todos os homens. Verdadeiro. Letra C. O existencialismo sartreano é uma moral da ação, pois o homem se define pelos seus atos e atos, por excelência livres, ou seja, o homem não é nada além do conjunto dos seus atos. Letra D. O homem é um projeto que se vive subjetivamente, pois há uma natureza humana previamente dada e pré-definida, que, portanto, no homem, a essência precede a existência. Essa é a alternativa incorreta. Ele inverteu a ordem existencialista. Para o existencialismo de Sartre, de Kierkegaard, de Heidegger, a existência precede a essência e não o contrário. Não existe nenhuma natureza humana previamente dada ou pré-definida. Cada ser humano no existencialismo vai criando a sua essência depois da sua existência, das suas escolhas, da sua vivência. A alternativa é: por não haver valores pré-estabelecidos, o homem deve inventá-los através de escolhas livres. E, como escolher é afirmar o valor do que é escolhido, que é sempre o bem, é o homem que, através das suas escolhas livres, atribui sentido à sua existência. Alternativa incorreta, letra D. O homem está condenado à liberdade. Durante a sua vida, ele não pode deixar de escolher. E ao fazer escolhas, ele irá sempre escolher aquilo que considera o melhor. Desse modo, o homem, ao se posicionar também, posiciona todos os outros homens, pois define juntamente com sua escolha quem são seus semelhantes e dessemelhantes. Se sua posição não considerar isto, então ela irá criar confrontos, dos quais foi desde sua primeira escolha responsável. Assim, em cada escolha, nos responsabilizamos pela humanidade que escolhemos. Segunda questão, UniOeste 2012. O que significa aqui o dizer-se que a existência precede a essência?
Significa que o homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo e que só depois se define. O homem, tal como o concebe o existencialista, se não é definível, é porque primeiramente não é nada. Só depois será alguma coisa, e tal como a si próprio, se fizer. O homem é não apenas como ele se concebe, mas como ele quer que seja, como ele se concebe depois da existência, como ele se deseja após este impulso para a existência. O homem não é mais o que ele faz. Assim, o primeiro esforço do existencialismo é o de pôr todo o homem no domínio do que ele é e de lhe atribuir a total responsabilidade de sua existência. Quando dizemos que o homem se escolhe a si, queremos dizer que cada um de nós se escolhe a si próprio. Mas com isso, queremos também dizer que, ao escolher-se a si próprio, ele escolhe todos os homens. Com efeito, não há de nossos atos um sequer que, ao criar o homem que desejamos ser, não cria ao mesmo tempo a imagem do homem como julgamos que deve ser. Sartre. Considerando a concepção existencialista de Sartre e o texto acima, é incorreto afirmar que, de novo, nós estamos buscando uma alternativa incorreta. Então, nós temos 4 corretas e uma incorreta. Alternativa A. O homem é um projeto que se vive subjetivamente, sim, porque cada homem vai criar o seu próprio projeto. Então, o existencialismo, ele compreende que o homem tem uma perspectiva individual. Letra B. O homem é um ser totalmente responsável por sua existência. Sim, porque a sua existência implica as suas escolhas e a responsabilidade e as consequências dessas escolhas são do próprio homem. Letra C. Por haver uma natureza humana determinada no homem, a essência precede a existência. Alternativa falsa. Não existe natureza determinada no homem e não é a essência que precede a existência, é a existência que precede a essência. Alternativa C, falsa. Letra D. O homem é o que se lança para o futuro e que é consciente deste projetar-se no futuro. Verdadeiro. Alternativa E, em suas escolhas, o homem é responsável por si próprio e por todos os homens, porque em seus atos criam a imagem do homem como julgamos que deve ser. Livre, dependendo somente de suas escolhas. Verdadeiro. Alternativa incorreta, letra C. É justamente o inverso do que defende Sartre. Segundo ele, a existência precede a essência, e não há nada que defina o homem de maneira a priori, ou seja, antes da experiência. Pessoal, bons estudos, um abraço e até mais.